alegam quebra da cadeia de custódia. Os dados obtidos na investigação possuem registro claro da sua fonte e forma de extração, sem indicativo de adulteração ou manipulação indevida. Ainda assim, não houve impedimento a que cada defesa técnica extraísse dos dados diretamente de seu substrato material para confronto com as conclusões da denúncia, extraísse o que lhe parecesse conveniente. De outro lado, a entrega voluntária de dados por testemunha ou por investigado não caracteriza extração irregular de dados, até porque é sempre facultado à defesa debater o juízo valorativo que foi adotado pelo órgão da acusação na denúncia. O mesmo raciocínio se aplica às mensagens reconstruídas pela Polícia Federal, que são passíveis de consulta na sua fonte e, porventura, de contraste com a compreensão diferente explorada pela defesa. Felipe Martins critica desequilíbrio entre acusação e defesa, entrevendo terem sido implementados prazos distintos para cada um dos polos da demanda. Essas alegações relacionadas à ampliação do prazo para a apresentação das respostas já foram enfrentadas em mais de uma oportunidade e foram devidamente superadas por falta de apoio legal. Sempre se anotou nas decisões que, e eu transcrevo, a legislação prevê o prazo de 15 dias nos termos do artigo 4º da Lei 8.038 de 90 e do artigo 233 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Felipe Martins se insurge com o que tem como parcialidade do Procurador-Geral da República. Da mesma forma que nas arguições assemelhadas contra ministros da Corte, o meio processual para a discussão haveria de ser outro. De todo modo, não foram apresentados fundamentos minimamente conectados às hipóteses de suspeição e impedimento que a lei processual prevê para o êxito de semelhantes insurgências. O inconformismo da defesa com o posicionamento processual e técnico do Procurador-Geral da República, ao se manifestar sob a prisão preventiva que fora decretada contra Felipe, hoje revogada, não se espelha nas hipóteses legais que são de interpretação restritiva de afastamento da causa do membro do Ministério Público. Senhores ministros, em conclusão, da mesma forma que na sessão de 26 de março, o Procurador-Geral da República aguarda o recebimento da sua denúncia na sua integralidade. Muito obrigado. Agradeço ao Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco, e agora concedo a palavra ao Dr. Danilo Davi Ribeiro para a sustentação oral pelo denunciado Fernando de Souza Oliveira. Dr. Danilo tem a palavra pelo prazo de 15 minutos. Alô. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Zanin, excelentíssimo senhor ministro relator Alexandre de Moraes, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor ministro Flávio Dino. Primeiramente, a defesa do delegado Fernando Oliveira quer fazer um agradecimento à Corte, que teve amplo acesso a todos os documentos dos autos que envolveram o nosso cliente Fernando Oliveira desde janeiro de 2023. Todos os acessos requeridos, tivemos amplo acesso aos autos, tivemos também, excelência, acesso às vossas excelências em despachos e também com as equipes de vossos gabinetes. Então, a defesa de Fernando Oliveira está totalmente preparada e apta para apresentar os fatos que estão descritos aqui nos autos. Fernando Oliveira foi denunciado, né, por todos esses crimes aí já descritos pelo excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, em razão principais razões por dois fatos específicos. A primeira alegação é que ele teria agido juntamente com o co-denunciado Silvanei na interferência das eleições de 2022, né, por meio da Polícia Rodoviária Federal. Essa é a primeira
alegação. E a defesa de Fernando, Excelência, durante todos esses 2 anos, veio se debatendo, né, nos autos dos inquéritos, né, nos autos das PETs, defendendo em relação a esse fato, né? Em momento algum, Fernando Oliveira foi denunciado por qualquer envolvimento com os atos de 8 de janeiro. Né? Ele foi denunciado, foi indiciado pelo crime do artigo 359-P do Código Penal, que é o crime de interferência, de violência política nas eleições. Esse foi o indiciamento. Né? Então, toda a nossa defesa durante esses 2 anos de inquérito e investigações foram feitas nesse sentido. A defesa se sentiu surpreendida com a denúncia em relação a fatos envolvendo 8 de janeiro, porque ele foi denunciado, como bem explicou o Procurador-Geral da República, que ele teria agido com omissão, né, como secretário substituto nos atos de 8 de janeiro. Então, vamos focar, né, nosso pouco tempo de explanação nesses 2 fatos. Né? Vamos iniciar, então, com algumas considerações finais, explicando quem é Fernando Oliveira, quem é o delegado Fernando Oliveira, porque muita coisa foi falada na imprensa, muita coisa foi dita, e essa é a primeira oportunidade que vamos ter para falar nesse sentido. Fernando Oliveira é delegado da Polícia Federal há 20 anos, né? Sempre atuou em regiões delicadas do Brasil, atuou na Amazônia, atuou nas fronteiras e estava lotado há um bom tempo na Delegacia Regional da Polícia Federal, na cidade de Santo Ângelo, interior do Rio Grande do Sul. Fernando se notabilizou, né, e se especializou no combate ao crime organizado, tráfico de drogas, roubos de carga e todas essas questões inerentes à tríplice fronteira, né, uma fronteira sabidamente muito problemática para a Polícia Federal. Fernando Oliveira não possui filiação partidária, nunca possuiu filiação partidária, nem sequer sindicato, nada, nunca se envolveu. Fernando, voltando, é um advogado de ação. Né? Fernando não tem rede social, né? Talvez seja a única pessoa desse processo que não tem uma rede social. Em conversa no escritório, falei, Fernando, preciso de ver suas redes sociais. Ele falou, doutor, eu sou delegado de fronteira, eu combato traficante, eu não tenho rede social. Não há nos autos, Excelência, não há em qualquer lugar uma foto de Fernando Oliveira com camisa do Brasil, com camisa vermelha, com camisa verde, defendendo qualquer posição política. Fernando sempre zelou pela discrição. Fernando Oliveira foi o único dos denunciados que, no primeiro dia, compareceu espontaneamente à delegacia da Polícia Federal, superintendência aqui em Brasília, e entregou seu celular, sem apagar uma mensagem sequer, sem apagar uma foto. Delegado que quis contribuir, sim, para a investigação. Apenas para ilustrar essa questão, a análise do telefone celular de Fernando Oliveira, realizado pela Procuradoria-Geral da República, juntada aos autos das folhas 293, é claro dizer, não foi identificado nenhum questionamento no celular de Fernando, nenhum questionamento sobre a regularidade das urnas eletrônicas ou sobre o sistema eleitoral, nenhum questionamento sobre decisões judiciais emanadas do Supremo Tribunal Federal ou juízo de valor dos ilustres ministros, nenhuma menção à palavra golpe de Estado, intervenção militar ou afins. Esse, Excelência, é o perfil do delegado Fernando, perfil técnico, sem aspirações políticas e, de forma alguma, ele se coaduna com os atos de barbaridade que ocorreram no dia 8 de janeiro. Seguindo, é importante também definir o porquê que Fernando saiu da sua delegacia, lá do interior do Rio Grande do Sul, para vir a Brasília. No ano de 2020, na gestão do então ministro André Mendonça,
Fernando Oliveira assumiu um cargo de terceiro escalão na diretoria de operações do Ministério da Justiça. Um cargo de terceiro escalão, Excelência. Ele não tinha contato com o ministro, né? Entre o ministro e os diretores ainda existem os secretários executivos. Por que Fernando veio a Brasília? Fernando é casado há pouco tempo no Rio Grande do Sul, precisava fazer o tratamento de fertilização, né, para conseguir engravidar, não estava conseguindo. Vieram, então, para Brasília, tinha duas opções, poderia ir para Brasília ou São Paulo fazer esse tratamento. Veio, então, a Brasília, conseguiu ser alocado, né, ser lotado no Ministério da Justiça, nesse cargo de terceiro escalão, e lá continuou fazendo o bom trabalho que fazia na sua delegacia. Em pouco tempo, foi mostrando serviço, capitaneando diversas operações de âmbito nacional agora, saiu do âmbito estadual e passou para o âmbito nacional, e ficou conhecido no âmbito da Secretaria, do Ministério, como um delegado técnico, prático. Com a sucessão dos ministros, saiu o ministro André Mendonça e entrou o ministro Anderson Torres, ele continuou seguindo o seu cargo, continuou no cargo de diretor. Com o fim das eleições, né, no final de 2022, apareceu o único contato telefônico entre o ministro Anderson Torres e o acusado Fernando Oliveira. Qual foi esse contato? É o único que está descrito, né, em todos os contatos. Anderson Torres, em razão do caráter técnico e operacional de Fernando Oliveira, o contactou e o convidou para ser o 02 da Segurança Pública aqui no Distrito Federal. Observe, Excelência, que não havia qualquer relação de amizade ou convívio social entre Fernando e Anderson Torres. Ele foi convidado por quê? Anderson Torres, sabidamente, teria pretensões políticas, ele precisava fazer política, estava num cargo político e precisava de um bom servidor para ser o seu 02 na secretaria. São coisas da vida, né? Fernando já estava com tudo embalado, pronto para voltar para Santo Ângelo, e esse aceite o colocou no olho do furacão, né? Se ele não tivesse aceitado, se ele pudesse voltar no tempo e falar: obrigado, ministro, mas vou voltar para o Rio Grande do Sul, minhas filhas já nasceram, o tratamento já deu certo, não tenho mais nada que fazer aqui em Brasília. Mas ele aceitou. Assumiu a secretaria, o cargo de o 02 da secretaria, na quarta-feira antes dos fatos. Quarta-feira, no dia 4 de janeiro. Trabalhou quarta, quinta e sexta assessorando o secretário, então o secretário Anderson, nas reuniões. Conhecendo ainda o trabalho, a reunião mais importante até sexta-feira foi a apresentação do PAI, que é o Plano de Ação Integrada, que já estava devidamente aprovado, obviamente, já estávamos aí às vésperas do evento. Ao final dessa reunião, no final do dia, Anderson Torres esclareceu: estou saindo de férias, então, a partir de agora, você vai ter que assumir as questões relativas à segurança pública aqui durante os próximos dias. No dia 7 de janeiro, no sábado, aos 12h30, o Anderson passou a se reportar, tanto ao secretário Anderson, como ao governador do Estado. Então, ao 12h30, ele passou a mensagem informando, abre aspas, as primeiras providências já foram tomadas por precaução baseadas na inteligência. Fechamos a esplanada. Às 14 horas, Fernando se reuniu na sede da secretaria com a Polícia Federal, representando o Ministério da Justiça, com forças da PMDF, para fazer o alinhamento do uso da Força Nacional no dia dos fatos, do dia 8. Essa foi a reunião mais importante, tendo ele à frente da secretaria.
estavam representados estavam representando o Ministério da Justiça, o diretor-geral da Polícia e, após essa reunião, foi disponibilizada a Força Nacional para o Distrito Federal, para ser usada. Né? O então ministro da Justiça, excelentíssimo ministro Flávio Dino, deixou à disposição a Força Nacional. Né? Ótimos. Então, essa reunião, no sábado, dia 7, só de ter participado dessa reunião e ter conseguido esse ajuste com os representantes do Ministério da Justiça, já mostra que não houve omissão nenhuma. Que omissão é essa de quem busca a Força Nacional? Mas, pasmem, excelências, depois da chegada do ofício 048 de 23 do Ministério da Justiça, quando foi encaminhado para a polícia, para a PMDF, no dia 7/1, foi assim que se manifestou o comando da Polícia Militar do Distrito Federal. Em mensagem de áudio enviada ao coronel Marcelo Casimiro Vasconcelos, às 21h38, Flávio Alencar afirmou que eu não vou permitir a atuação da Força Nacional na esplanada dos ministérios. Viu? Eu não vou autorizar. Ora, excelência, qual a razão de uma decisão tão inusitada por parte da PMDF? Por volta das 20 horas do sábado, dia 7 de janeiro, o Fernando volta a cobrar a Coronel Cíntia sobre informações do envio desse ofício 048, a PMC, eles haviam recebido de fato, e foi confirmado pelo Coronel Casimiro, que exatamente a PMDF recebeu, como já está até no processo envolvendo os militares, já está mais que comprovado que eles receberam. Então, não houve omissão de Fernando, né, no comando da Secretaria. Última diligência realizada no sábado foi às 23h30, excelências, quase meia-noite do sábado. Que omissão é essa? O senhor Fernando cobra a PM sobre o andamento da operação e recebe resposta do coronel Casimiro. Estamos atentos, aspas, estamos atentos nas ruas. PMDF em condições, todos bem autorizados, todos bem orientados. O alto comando da PM tomou todas as providências. À meia-noite ele foi dormir. E 5h50 da manhã do domingo, dia 8 de janeiro, já consta no seu celular mensagem para a Coronel Cíntia, cobrando. Às 5h56 da manhã, Coronel Cíntia falou, mensagem tratando com o Fernando. A PM empregará um efetivo de 600 policiais militares. Temos ainda efetivo do DETRAN, Corpo de Bombeiros, DR, DF Legal. Coronel Cíntia, às 6h04 da manhã. Doutor, o efetivo a ser empregado pela PMDF está maior do que costumamos a empregar. 7h28 da manhã, Coronel Casimiro. Temos um bom efetivo da esplanada desde as 7 da manhã. Pediria a Vossa Senhoria para concluir, uma vez que o tempo acabou. E concluindo, excelência, nesse dia, à 1 da tarde, Fernando foi à esplanada, presenciou todos os atos, tamanha a violência que estava existindo. Imediatamente, ele mesmo instaurou o gabinete de crise, lutou junto com a Polícia Militar, esteve exposto a todo tipo de violência. Posteriormente, o interventor federal chegou e, lado a lado ao interventor, Fernando cumpriu seu dever de defender o Distrito Federal. Excelência, não houve omissão do delegado Fernando nesse dia. O que mais seria necessário para ele fazer? Uma pena que o tempo é muito curto para falar, mas o que está nos autos, o que consta nos autos, já é suficiente para que não seja recebido essa denúncia em relação à omissão no dia 8 de janeiro. E é isso que a defesa requer.